Um milionário exigiu que uma idosa humilde descesse do avião porque ela estava fedendo. Horas depois, ele descobriu quem ela era. Maria, uma senhora de 67 anos, morava humildemente na roça com seu marido, Dionísio, que a amava profundamente. Eles viviam uma vida simples, cultivando uma pequena horta e cuidando das galinhas, enquanto seu filho havia se mudado para longe em busca de melhores condições de trabalho. Apesar da simplicidade, Maria adorava cuidar de sua aparência e se arrumava sempre que possível, mantendo o costume de desfrutar momentos de tranquilidade com Dionísio, tomando café na varanda enquanto ouviam o canto dos pássaros em sua pacata cidadezinha. Numa dessas tardes, Dionísio surpreendeu Maria com uma passagem de avião para ela visitar seu filho. Embora quisesse que ambos fossem, ele explicou que só poderia comprar uma passagem com o dinheiro obtido da venda de um bezerro. Apesar da hesitação inicial, Maria aceitou o presente, movida pela saudade que sentia do filho. Na manhã da viagem, o sobrinho Tião chegou para levá-la até o ponto de ônibus em sua carroça, que infelizmente estava um pouco desorganizada e continha sacos de lavagem para os porcos. Durante o trajeto, um dos sacos virou, sujando os tênis ortopédicos de Maria. Ansiosa pela viagem, ela não notou o cheiro que começava a se formar. Chegando ao aeroporto, Maria enfrentou o primeiro desafio: a desconfiança da atendente ao ver sua passagem para a primeira classe. Maria, com firmeza, esclareceu que era um presente de seu marido e que estava tudo correto. Após resolver essa questão, Maria se dirigiu ao portão de embarque, não sabendo que a viagem reservava mais do que um simples reencontro familiar. Enquanto aguardava para embarcar, um homem extremamente rico, usando um relógio Rolex e visivelmente irritado por ter perdido seu voo original, chegou apressado. Ele precisava estar nesse voo para uma importante reunião de negócios e, por coincidência, sua poltrona era ao lado de Maria. A presença de Maria, vestida de maneira simples e com os tênis ainda sujos, logo se tornaria um ponto de tensão entre ela e o milionário. Esse encontro não apenas colocaria à prova a dignidade e a resiliência de Maria, mas também revelaria o caráter das pessoas envolvidas nessa viagem. No conforto acolchoado da primeira classe, Eduardo, um milionário acostumado a controlar todas as situações ao seu redor, conversava ao telefone com um tom de urgência. Vestido em um terno de grife, ele discutia pontos críticos de uma negociação complexa, sem perceber a perturbação que sua presença e seu comportamento causavam. Não, isso é inaceitável. Reajuste as projeções e me envie o relatório antes de aterrissarmos, Eduardo dizia, balançando a cabeça em desaprovação, enquanto analisava alguns gráficos em seu tablet. Sua expressão era de quem não estava acostumado a ser contrariado. Ao lado dele, Maria, ainda ajustando sua roupa simples e sentindo o peso dos olhares, tentava se fazer o menor possível em sua poltrona. Ela percebia os olhares ocasionais de Eduardo, que alternava entre a tela luminosa do tablet e a figura dela, claramente incomodado com a discrepância entre os passageiros da primeira classe. Nesse ínterim, a aeromoça se aproximava para verificar se todos os passageiros estavam confortáveis antes da decolagem. Ela, uma mulher jovem e profissional, vestida no uniforme impecável da companhia aérea, oferecia um sorriso tranquilizador enquanto se movia suavemente pelo corredor. "Posso oferecer algo para beber antes de decolarmos?" perguntou a aeromoça, notando uma certa tensão ao se aproximar de Eduardo e Maria. Eduardo mal olhou para cima, apenas acenando com a mão enquanto continuava sua conversa. "Água sem gelo", disse ele, sem desviar o olhar do telefone. Maria, tentando aliviar seu desconforto, respondeu com gentileza: "Um copo de água também, por favor." Seu tom era baixo, quase como se não quisesse perturbar mais do que já sentia que estava. A aeromoça, percebendo a situação delicada, lançou um olhar compreensivo para Maria antes de continuar seu caminho. Ela retornou momentos depois com as bebidas, colocando-as cuidadosamente nas mesinhas de cada passageiro. O avião ainda estava em solo, e a cabine se enchia do murmúrio dos últimos preparativos para a decolagem. Eduardo finalmente encerrou sua chamada, olhando brevemente para Maria com um olhar que misturava curiosidade e leve arrependimento.
Ele então voltou sua atenção para os documentos à sua frente, mergulhando de volta em seu mundo de cifras e contratos. Maria, por sua vez, olhava pela janela, observando as equipes de terra finalizando os procedimentos. Ela respirou fundo, tentando se acalmar e preparar para o voo que tinha pela frente, sua mente oscilando entre a ansiedade da visita ao filho e a atmosfera pesada da primeira classe. A tensão entre os dois passageiros permanecia não resolvida, um prelúdio silencioso para as horas que passariam juntos no céu, cada um preso em seu próprio mundo de preocupações e expectativas. O desconforto na primeira classe atingiu o auge quando Eduardo, irritado, não conseguiu mais ignorar o cheiro desagradável que o incomodava desde o início do voo. Virando-se abruptamente para Maria, ele expressou seu descontentamento sem filtros. Seus tênis estão imundos. De onde você veio? Esse cheiro está insuportável, disse Eduardo, franzindo o nariz de forma exagerada. Sem esperar resposta, ele acenou para a aeromoça que se aproximava. Você pode tirar essa senhora de perto de mim? Eu pago para que ela seja retirada do voo, propôs Eduardo, sua voz elevada chamando a atenção dos outros passageiros. A aeromoça, claramente desconfortável com a situação, mas mantendo a compostura, respondeu com firmeza. Se comporte, senhor. Qual é o seu nome? Eduardo. E você deveria saber com quem está falando. Eu poderia fazer você perder o emprego por menos que isso, ele retrucou, a irritação evidente em sua voz. Maria, que até então tentava se fazer invisível, interveio, percebendo a gravidade da situação. Calma, o que aconteceu? Perguntou, antes de notar algo crucial. Meu Deus, algumas gotas da lavagem de porcos caíram em meus tênis. Estou com o nariz entupido e não percebi. Me desculpe, senhor. E você, aeromoça, não tem nada a ver com isso. Eu vou dar um jeito. Antes que mais palavras pudessem ser trocadas, a aeromoça já estava em ação. Senhora, me dê seus tênis. Vou colocá-los em um saco plástico especial anti-odor. Isso resolverá o problema do cheiro, ela disse, ajudando Maria a remover os tênis e selando-os dentro do saco. Eduardo, ainda insatisfeito, olhou para seu relógio Rolex, mostrando sua impaciência. Isso está me irritando. Essa mulher precisa sair do meu lado. Mesmo sem o cheiro, é perturbador. Ela não deveria estar neste voo, disse ele, olhando diretamente para Maria com desdém. Maria, sentindo-se humilhada, mas firme, respondeu. Escute aqui, jovem. Eu sei que você é rico e todo mimado, mas eu sou uma pessoa como qualquer outra. Todo mundo tem direito a voar de avião se comprar a passagem. Você está me menosprezando, mas eu vim da roça e é para lá que vou voltar. E não há mal nenhum nisso. Meu esposo, o senhor Dionísio, e eu vivemos numa cidade pacata onde todos nos respeitamos. O que você faz nesse aeroporto? Eduardo, pegando as palavras de Maria como uma afronta, respondeu áspero. Não vou contar à senhora. Vim aqui por conta de negócios e tive a infelicidade de estar do seu lado. Agora pode ser que seu mau cheiro tenha passado para mim. A troca entre eles continuou tensa, com Eduardo claramente perturbado e Maria defendendo sua dignidade, enquanto a aeromoça observava, tentando mediar o conflito sem agravar a situação. A primeira classe, um lugar de luxo e conforto, tornou-se palco de um embate sobre respeito, dignidade e humanidade. Enquanto o avião se preparava para a decolagem, a tensão na primeira classe continuava a crescer. Eduardo, o milionário, não conseguia se conter, expressando seu descontentamento não apenas sobre a situação do cheiro, mas também questionando a presença de Maria naquela seção do avião. Isso é completamente inaceitável. Como pode alguém como ela estar aqui? Não é só uma questão de cheiro, é uma questão de princípios. A primeira classe é para um certo tipo de pessoa. Eduardo vociferava, ganhando olhares reprovadores de alguns passageiros, enquanto outros evitavam se envolver. Maria, por sua vez, sentia-se cada vez mais constrangida e isolada, uma ilha de humilhação em um mar de luxo. Seu desconforto era visível, e ela lutava para manter a compostura, agarrando-se à bolsa como se pudesse encontrar algum conforto lá. Foi então que a situação tomou um novo rumo, intensificando o conflito. A aeromoça, tentando acalmar os ânimos, se aproximou novamente de Eduardo com uma sugestão diplomática. Senhor, posso oferecer-lhe um upgrade para uma suíte privada no nosso serviço exclusivo. Lá,
o senhor terá total privacidade e não será incomodado, propôs ela, esperando resolver a situação sem mais incidentes. Eduardo, porém, estava longe de se acalmar. Não é sobre a privacidade, é sobre o princípio. Por que eu deveria me mover? Ela é que está causando o problema. Ele retorquiu, recusando a oferta com um gesto irritado da mão. A tensão era palpável, e alguns passageiros começaram a murmurar entre si, claramente desconfortáveis com a crescente hostilidade. Nesse momento, um passageiro sentado do outro lado do corredor, que observava tudo em silêncio, decidiu intervir. Senhor, com todo respeito, todos aqui pagaram por seus lugares e todos merecem respeito. Talvez um pouco de compaixão ajudasse. Disse o homem, sua voz calma, mas firme, tentando injetar alguma razão na discussão. Eduardo olhou para o homem com desdém. Compaixão? Este é um lugar de negócios e luxo, não uma caridade, ele respondeu secamente, voltando sua atenção para a aeromoça. Eu insisto que algo seja feito sobre isso, ou vou considerar tomar ações legais contra a companhia aérea por não manter o padrão esperado da primeira classe. Maria, sentindo uma mistura de vergonha e raiva, finalmente encontrou sua voz. Eu não escolhi causar problemas. Foi um acidente e estou tão desconfortável quanto você, senhor. Mas isso não lhe dá o direito de me tratar como menos que um ser humano, ela disse, sua voz trêmula, mas clara. Eduardo apenas balançou a cabeça, claramente não convencido, enquanto a aeromoça se afastava para consultar o capitão sobre como proceder. O clima na cabine era de expectativa e desconforto, com todos os passageiros agora atentos ao desenrolar dessa amarga interação. Enquanto a tensão continuava a se intensificar na primeira classe, um passageiro que estava observando tudo desde o início decidiu intervir. Ele se levantou de sua poltrona no fundo do avião, caminhou com passos firmes até Eduardo e com uma expressão séria disse: Você precisa se controlar. Está sendo desagradável. Já lhe ofereceram outras poltronas. Observe melhor a situação. Se você está tendo um dia ruim, imagine ela, disse ele, apontando discretamente para Maria, que parecia visivelmente abalada e chateada. A aeromoça se aproximou nesse momento e dirigiu-se a Maria. Dona Maria, um empresário aqui, o Sr. Hamilton, estava observando tudo. Ele quer que a senhora aceite este bilhete. O Sr. Hamilton, um homem de postura imponente e olhar firme, então falou diretamente para Eduardo. Rapaz, você não sabe nada sobre a vida. Está muito mimado. Acalme-se e não deixe o dinheiro subir à sua cabeça. Todos aqui têm dinheiro e muitos de nós poderíamos estar em jatos particulares, mas optamos por estar aqui e, portanto, devemos manter bons modos. Voltando-se para Maria, ele continuou. Tenho lugares VIPs aqui nessa área e convites especiais. Vou dar para que a senhora tenha uma experiência que nunca teve na vida. Maria, emocionada e ainda tentando conter as lágrimas, respondeu. Meu filho, eu agradeço muito, mas a experiência que eu realmente quero é estar com meu filho. Deixei meu marido na roça para vir vê-lo e não esperava passar por tudo isso. O Sr. Hamilton assentiu com compreensão, mas antes que pudesse responder, Maria adicionou. A gente que é pobre passa por cada humilhação. Eu pensei que as pessoas que ganham muito dinheiro poderiam nos entender melhor, mas vejo que estava enganada. Outro passageiro, sentado próximo, interveio. Se acalme, senhora, nem todos são como esse homem, referindo-se a Eduardo, que, frustrado e sem querer ouvir mais críticas, colocou seus fones de ouvido e se virou para a janela, tentando se isolar do resto do avião. Conforme o avião alcançava a altitude de cruzeiro, o silêncio que dominava a primeira classe era pontuado apenas pelo zumbido suave dos motores. Eduardo, ainda mergulhado em sua irritação e orgulho, mantinha-se distante, visualmente desconfortável, mas decidido a não mostrar qualquer sinal de arrependimento ou mudança. A aeromoça, sempre atenta, aproximou-se de Maria com uma bandeja contendo uma bebida e um lanche. Aqui está, senhora, disse ela gentilmente, oferecendo um pequeno conforto à passageira claramente abalada pelos eventos anteriores. Maria agradeceu com um sorriso triste, seus olhos ocasionalmente desviando-se para Eduardo, que fingia ler uma revista de negócios, seu rosto uma máscara de desdém. A tensão entre eles era palpável, uma barreira invisível que dividia os dois mundos dentro da mesma cabine luxuosa. Enquanto isso, Eduardo pediu um uísque, sua voz firme tentando esconder o incômodo que sentia pela situação.
E algo leve para comer, adicionou, sem olhar para a aeromoça, como se tentasse preservar sua dignidade ferida. Ao fundo, o Sr. Hamilton observava a dinâmica com uma expressão preocupada. Apesar de seu desejo de intervir, ele sabia que algumas barreiras são construídas firmemente pelo próprio orgulho e preconceito, difíceis de desmontar com apenas algumas palavras gentis. O uísque de Eduardo chegou, e ele o tomou de um só gole, talvez esperando que o calor do álcool suavizasse seu humor áspero. Ele olhou para Maria, que agora conversava baixinho com a aeromoça, uma troca de palavras que parecia oferecer algum conforto à idosa. Esse tipo de coisa nunca deveria acontecer na primeira classe, murmurou Eduardo para si mesmo, sua voz carregada de ressentimento. Algumas pessoas simplesmente não pertencem a certos lugares. Maria, ouvindo o comentário, sentiu uma pontada de tristeza mais profunda, mas escolheu manter sua dignidade. Eu tenho tanto direito de estar aqui quanto qualquer outra pessoa que comprou uma passagem, respondeu ela, sua voz firme, mas baixa, evitando escalar a situação. O resto do voo transcorreu sob uma nuvem de desconforto silencioso. Eduardo permaneceu em seu assento, ocasionalmente bebendo mais uísque, cada gole parecendo fortalecer sua resolução de manter suas crenças inabaladas. Maria, por sua vez, encontrou algum consolo nas palavras de apoio da aeromoça e nas paisagens que passavam lá fora, tentando se concentrar na alegria de ver seu filho, apesar do ambiente hostil. Quando o avião finalmente começou sua descida, a primeira classe estava dividida não apenas por cortinas de privacidade, mas por visões de mundo que raramente se encontravam. Eduardo e Maria, dois passageiros em um voo compartilhado, levavam consigo muito mais do que bagagens físicas. Carregavam também o peso de experiências e expectativas que os definiam em um palco maior do que o de uma cabine de avião. A tensão não encontrou resolução. E as últimas palavras trocadas entre Eduardo e Maria foram cordiais, mas frias, um reflexo claro de um voo que foi tudo menos tranquilo. Quando o avião finalmente pousou, Dona Maria recolheu suas coisas com um misto de alívio e cansaço. Descendo do avião descalça, seus passos pelo saguão do aeroporto atraíram olhares de julgamento dos transeuntes, que notavam seus pés descalços e sua aparência cansada. Mesmo assim, ela caminhava com uma dignidade inabalável, determinada a não deixar que a experiência amarga no voo ofuscasse a alegria de ver seu filho. Enquanto isso, Eduardo, o jovem milionário, apressava-se pelo aeroporto, preocupado com os contratos que ainda precisava fechar, tentando esquecer o desconforto do voo e focar em seus negócios. No campo, Dionísio cuidava dos animais quando decidiu ligar para sua esposa para saber como tinha sido o voo. Ao ouvir o telefone, Maria desabafou, sua voz tremendo levemente por conta das emoções reprimidas. Meu amor, queria que você estivesse comigo. Um homem rico chamado Eduardo me menosprezou porque meu tênis estava sujo. Sujei na carroça do nosso sobrinho Tião, explicou ela, tentando manter a firmeza na voz. Dionísio, ouvindo atentamente, pediu que ela contasse mais. Maria prosseguiu. Os tênis estavam sujos de lavagem e a aeromoça foi um anjo, me deu saquinhos para guardá-los. Mas Eduardo não queria que eu viajasse ao lado dele. Ele até disse que era para me tirar do avião. Outro homem, que não me recordo o nome, queria me dar um convite VIP para uma parte mais exclusiva, mas eu quis ficar e usufruir do presente que você me deu, meu amor. Fui firme. Dionísio, sempre o defensor de sua esposa, respondeu com um misto de orgulho e irritação. Se eu estivesse aí, tinha dado umas bolachas ou chineladas nesse homem, disse ele, tentando aliviar a tensão com um pouco de humor. Eles riram juntos, uma risada que carregava tanto o peso do que Maria havia enfrentado, quanto a leveza de sua cumplicidade e amor. Não se preocupe, compre um chinelo novo para você aí no aeroporto, meu amor, e depois lavamos o seu tênis, sugeriu Dionísio, preocupado com o bem-estar dela. Maria, agora um pouco mais aliviada após compartilhar sua experiência, prometeu que faria isso. Desligando o telefone, ela se dirigiu às lojas do aeroporto, pronta para comprar um par de chinelos e talvez até permitir-se um pequeno mimo para levantar o ânimo. Apesar da jornada desafiadora, Maria mantinha a cabeça erguida, lembrando-se de que, apesar de todas as dificuldades, ela estava a poucos momentos de abraçar seu filho,
o verdadeiro motivo de toda sua viagem e esforço. E com essa perspectiva, ela seguiu em frente, cada passo uma afirmação de sua resiliência e força. Após o encontro inesperado e a tentativa de reconciliação de Eduardo, Maria caminhava com passos leves e um sentimento de alívio, chinelos novos nos pés e uma nova perspectiva sobre a viagem que havia começado tão tumultuada. Ela tinha apenas alguns momentos para desfrutar de sua nova compra, antes de um encontro ainda mais surpreendente mudar o curso de seu dia. No saguão do aeroporto, um homem de aparência confiante e traje executivo aproximou-se rapidamente de Maria, abrindo os braços em um gesto caloroso. "Mãe!" ele exclamou, envolvendo-a em um abraço apertado. Era Paulo, seu filho, que ela não via há mais de 2 anos. "Que surpresa maravilhosa vê-la aqui! Não esperava por você tão cedo." Maria, emocionada e surpresa, retribuiu o abraço. "Meu filho, eu quis te fazer uma surpresa, mas eu passei por uma situação complicada no avião." Ela começou, mas foi interrompida por Paulo, que olhava para alguém atrás dela. Eduardo, que seguia Maria à distância, hesitou ao reconhecer o homem que agora abraçava Maria. Seu rosto empalideceu ao perceber que Paulo, o filho de Maria, era na verdade Paulo Mendes, o diretor executivo da empresa com a qual ele desesperadamente queria fechar negócio. Paulo era uma figura conhecida no mundo dos negócios por sua inovação e liderança, qualidades que Eduardo admirava e buscava para seus próprios projetos. Vendo a interação entre mãe e filho, Eduardo sentiu um aperto no estômago. A realidade da situação o atingiu como um soco. A mulher que ele havia desdenhado era mãe de uma das pessoas mais influentes em sua carreira profissional. Com o coração batendo forte, ele recuou, buscando uma coluna onde pudesse se esconder e observar discretamente. Paulo, notando o desconforto anteriormente mencionado por sua mãe, perguntou: "Mãe, houve algum problema no voo?" Maria suspirou. "Sim, meu amor. Um dos passageiros não foi muito gentil comigo por causa de um acidente com meus tênis, mas já passou." Ela tentou minimizar o incidente, não querendo preocupar seu filho. No entanto, Paulo era perceptivo. "Me descreva esse passageiro, mãe. Você nunca sabe quando as conexões podem ser úteis ou complicadas." Maria, relutante, descreveu Eduardo sem saber que ele estava ouvindo tudo. Eduardo, da sua posição escondida, sentia cada palavra como um lembrete de seu comportamento reprovável. Decidindo que a única maneira de enfrentar a situação era com honestidade, Eduardo saiu de seu esconderijo e se aproximou dos dois, respirando fundo. "Paulo, Maria, eu preciso me desculpar mais uma vez", ele começou, a voz trêmula. "O passageiro sobre o qual Maria estava falando sou eu. O que fiz foi inaceitável e estou sinceramente arrependido." Paulo olhou para Eduardo, surpreso e cauteloso. "Entendo. Apreciamos sua honestidade, mas como você pode imaginar, qualquer parceria futura precisará de uma consideração cuidadosa." Maria, observando a interação entre os dois homens que desempenhavam papéis tão diferentes em sua vida, sentiu uma mistura de orgulho pelo filho e esperança de que talvez, apenas talvez, o dia terminasse com mais do que apenas desculpas. Ela sabia que as ações falam mais alto que palavras. E o tempo diria se Eduardo realmente aprendera a lição daquele dia. Paulo havia trilhado um caminho surpreendente até alcançar a riqueza. Desde jovem, ele mostrara um talento excepcional para negócios e tecnologia, iniciando sua carreira em uma pequena startup de tecnologia, que, contra todas as probabilidades, explodiu em sucesso. Seu envolvimento nos projetos, a inovação e o trabalho árduo logo chamaram a atenção de investidores maiores. Com o tempo, Paulo se tornou diretor executivo da empresa, agora uma das principais fornecedoras de soluções tecnológicas inovadoras. Ao longo de sua ascensão, Paulo manteve seu sucesso em segredo, planejando surpreender seus pais com notícias de suas conquistas e seu plano de usar suas finanças para ampliar e melhorar a casa e os negócios do pai. Ele queria proporcionar conforto e segurança para seus pais, que sempre haviam vivido de maneira simples e trabalhadora. No aeroporto, após o reencontro e a conversa com Eduardo, Paulo começou a revelar seus planos para Maria. "Mãe, eu tenho economizado e planejando como podemos melhorar nossa casa, ampliar os negócios do papai." Ele começou, seu rosto iluminado pela emoção da surpresa que preparara.
Maria, no entanto, colocou a mão sobre a dele, interrompendo-o suavemente. Filho, nós te amamos muito. Não precisamos de riqueza ou de mudanças grandiosas. Sua presença, seu amor, isso já nos basta. Ela disse, os olhos cheios de lágrimas de orgulho e contentamento. Foi então que Eduardo se aproximou novamente, claramente ainda tentando recuperar a oportunidade de negócio com Paulo. Deixe sua mãe aqui, vamos conversar em particular, disse ele, tentando desesperadamente retomar o controle da situação. Paulo olhou para Eduardo com uma mistura de desapontamento e firmeza. Como você ousa continuar tratando as pessoas dessa maneira? Não é hora para negócios, Eduardo. Se perder este negócio por sua arrogância, o prejuízo será seu. Existem muitos investidores que desejam colaborar comigo, repreendeu Paulo, sua voz calma, mas carregada de autoridade. Eduardo, eu cresci em um ambiente humilde e sei valorizar as pessoas que me formaram. Você insultou minha mãe, que é a razão de eu ser quem sou. Isso é inaceitável, Paulo continuou, enquanto Eduardo começava a perceber a gravidade de suas ações. Eduardo tentou se desculpar mais uma vez, virando-se para Maria. Me desculpa? Ele perguntou, esperando aliviar a tensão. Maria, sempre graciosa, simplesmente assentiu. Sim, eu desculpo. Paulo então interveio. Precisamos ir agora, Eduardo. Estamos em um momento familiar importante. Depois conversamos, se for possível. Com essas palavras, ele tomou o braço de sua mãe, preparando-se para deixar o aeroporto. Eduardo, percebendo que havia perdido não apenas uma potencial parceria de negócios, mas também respeito, pegou seu telefone e saiu, deixando mãe e filho para trás. Maria olhou para Paulo, ainda tentando absorver tudo. Meu filho, você realmente ficou muito rico? Sim, mamãe. Me dediquei bastante e há muito que ainda quero compartilhar com vocês. Temos muitas surpresas pela frente, respondeu Paulo, sorrindo, enquanto guiava sua mãe para fora do aeroporto. Ao sair do aeroporto, Paulo e Maria seguiram para a casa dele, um trajeto durante o qual conversaram sobre as pequenas e grandes mudanças em suas vidas. Paulo, conhecendo o gosto de sua mãe por perfumes delicados, entregou-lhe uma caixa contendo um frasco elegante de perfume. Para você, mãe, sei o quanto gosta de se sentir perfumada, disse ele com um sorriso afetuoso. Maria, emocionada pelo gesto carinhoso, abraçou seu filho. Obrigado, meu filho, mas não sei onde vou colocar tantos perfumes em casa, ela brincou, rindo junto com Paulo, que apenas sorriu em resposta, feliz por ver a mãe sorrindo. Chegando à casa de Paulo, as luzes estavam todas apagadas, criando um ambiente de mistério. Ao entrarem, as luzes se acenderam subitamente e várias vozes ecoaram em uníssono. Surpresa, Maria! Dionísio, o marido de Maria, junto com outros familiares e amigos, estavam todos lá, sorrindo e prontos para celebrar. Confusa e surpresa, Maria olhou para Dionísio. Mas como, meu amor? Como você veio parar aqui? Perguntou ela, os olhos brilhando de alegria e surpresa. Dionísio caminhou até ela, segurando suas mãos. Eu contei para o Paulo que comprei a passagem para você. E ele sugeriu que eu viesse primeiro, para prepararmos esta festa surpresa. Sei que poderíamos ter vindo juntos, mas queria fazer algo especial que nunca fizemos antes, explicou ele, com um brilho travesso nos olhos. Maria, ainda absorvendo a surpresa, sentiu uma mistura de alegria e leve repreensão. Você sempre com suas surpresas, disse ela sorrindo enquanto abraçava Dionísio e Paulo. Então, ela notou uma mesa com um bolo de doce de leite com ameixas, seu favorito. Esse bolo é para mim? Meu aniversário, exclamou Maria, lembrando-se da data especial. Sim, mamãe, este é seu bolo. Nós todos te amamos muito, disse Paulo, enquanto todos ao redor concordavam e aplaudiam, celebrando o amor e a união familiar. A festa se desenrolou com risadas, histórias compartilhadas e muitos abraços. Maria, cercada por amor e carinho, sentiu uma imensa gratidão por sua família. A noite foi um lembrete maravilhoso de que, apesar dos desafios e das dificuldades, o apoio e o amor da família são inestimáveis. Esse reencontro não apenas reafirmou os laços familiares, mas também fechou um capítulo difícil com uma celebração de vida, amor e renovação. Para Maria, o dia que começou com tensões no avião terminou com alegria e festa, provando que no final as surpresas da vida podem trazer imenso contentamento e felicidade.
No dia seguinte ao reencontro familiar, enquanto a casa ainda estava envolta na calma do amanhecer, o telefone de Paulo tocou. Maria, já acordada e desfrutando da serenidade matinal, atendeu. Era Eduardo do outro lado da linha, sua voz carregada de frustração. É a senhora novamente? Preciso falar com Paulo. Eduardo começou, seu tom revelando irritação. Sua senhora tem cruzado meu caminho muitas vezes e isso está me irritando. Meu filho está dormindo, senhor. Maria respondeu calmamente, a irritação de Eduardo não afetando sua compostura. Eduardo então desabafou, culpando Maria pelo que considerava um revés em seus negócios. Tudo o que aconteceu no avião foi culpa sua. E depois que tive o desprazer de cruzar com você, algumas coisas não têm dado certo. Aquele homem, Hamilton, também era um investidor da minha companhia. Ele estava no voo para me observar, mas eu não o reconheci. Então, com uma pitada de sarcasmo, Eduardo continuou. Deixe-me dar uma aula, já que seu filho está dormindo. Quando for entrar em um voo, lembre-se de tomar banho. Maria, apesar da crítica desrespeitosa, manteve a calma. Você não aprendeu nada, Eduardo. Ainda está insultando uma senhora de 67 anos que agora descobri que você precisa, de certa forma, para fechar negócios com meu filho. Quer me afrontar? Esperou uma resposta, mas continuou antes que Eduardo pudesse interromper. Espero que você mude de comportamento. Você não é uma criança. Aliás, meus sapatos estavam com um mau cheiro por um acidente. Eu venho da roça, as coisas que vocês comem na cidade dependem de nós, que colocamos a mão na terra para arar, plantar, cultivar, cuidar e depois colher. Nada vem do nada. Eduardo ouvia, surpreso com a firmeza de Maria. E você menospreza uma senhora. Você precisa ser maduro. E não falo apenas em ganhar dinheiro, mas em ser respeitoso. Maria continuou, a voz firme e cheia de convicção. Você viu meu filho. Observou como ele trata as pessoas de forma igual, mesmo quando cruza com elas na rua? Ele sempre tratou todos igualmente, independente de qualquer coisa, porque no final da vida não se leva a nada. E você, sabendo disso, valoriza mais seu status, fama e poder do que ter uma boa harmonia com os seres humanos. Eduardo ficou em silêncio ao telefone, as palavras de Maria ecoando em sua mente. Ele sabia no fundo que ela estava certa. Após um momento de reflexão, murmurou um desculpe antes de desligar, deixando Maria com o telefone ainda na mão. Maria, agora sozinha com seus pensamentos, sentiu uma mistura de frustração e esperança. Esperava que suas palavras pudessem incitar alguma mudança no homem do outro lado da linha, mesmo que ela nunca viesse a saber. Com um suspiro, ela colocou o telefone no gancho e foi preparar um café, pronta para começar mais um dia, esperançosa de que, de alguma forma, tinha feito a diferença. Maria, ainda ao telefone com Eduardo, sentiu que suas palavras talvez tivessem aberto uma pequena fenda na armadura de arrogância do empresário. Decidida a aproveitar o momento, ela prosseguiu. Escute, Eduardo, sei que a vida nos ensina de maneiras diferentes, mas respeito, compreensão e humildade são lições que todos precisamos aprender, não importa o quão alto possamos voar. Eduardo, do outro lado da linha, respirou fundo, claramente lutando para manter a compostura. Maria, eu tenho meus motivos para ser como sou. Não é fácil mudar da noite para o dia. Ele respondeu, a voz um pouco mais baixa, menos defensiva. Eu entendo que mudanças são difíceis, Eduardo, mas olhe para o exemplo do seu relógio Rolex, sua camiseta de grife. Essas coisas não definem quem você é. O que define são suas ações, como você trata as pessoas ao seu redor. Maria argumentou, sua voz cheia de convicção. Você está certa, Maria. Eu preciso pensar sobre isso, admitiu Eduardo, a relutância em sua voz dando lugar a uma reflexão genuína. Enquanto isso, na casa, Paulo, que tinha acordado e estava prestes a se juntar à mãe na cozinha, parou ao ouvir a conversa. Encostado na porta, ele escutava atentamente, um misto de orgulho e surpresa pintando seu rosto ao ouvir sua mãe dando uma verdadeira lição de vida ao poderoso empresário. Eduardo, ainda resistindo à mudança, tentou se justificar. Mas você precisa entender, Maria, no mundo dos negócios, às vezes, precisamos ser duros para sobreviver. Maria suspirou, frustrada, mas paciente. Ser duro não significa ser desrespeitoso, Eduardo.
Você pode ser firme e ainda assim manter a integridade e o respeito pelos outros. Isso é o que meu filho faz, e ele tem sido muito bem-sucedido, não apenas em seus negócios, mas na vida. Paulo, ouvindo isso, decidiu intervir. Caminhou até o telefone e pegou o aparelho das mãos de sua mãe. Eduardo, aqui é Paulo. Eu ouvi o que minha mãe disse, e ela está certa. Respeito e integridade são fundamentais. Se vamos continuar a discutir possíveis negócios, quero que saiba que esses valores são tão importantes quanto qualquer contrato. Eduardo, do outro lado, sentiu o peso das palavras de mãe e filho. Entendo, Paulo. Vou refletir sobre nossas conversas. Faça isso, Eduardo, e quando estiver pronto para conversar novamente com respeito, estaremos aqui, concluiu Paulo antes de desligar o telefone. Maria olhou para o filho, um sorriso grato e aliviado iluminando seu rosto. Você fez muito bem, meu filho. Estou orgulhosa. Paulo abraçou sua mãe. Eu que aprendi com a melhor, disse ele, o orgulho mútuo enchendo a sala de calor humano e amor. Eduardo, agora sozinho, desligou o telefone e olhou para seu relógio Rolex, um símbolo de seu sucesso que de repente parecia ter menos brilho. As palavras de Maria e Paulo ecoavam em sua mente, uma lição inesperada sobre o verdadeiro valor da vida e do sucesso. Eles estavam na mesma cidade e, por sua vez, Maria e seu amado esposo Dionísio resolveram sair os dois. O filho, Eduardo, apoiando-os, meio preocupado, então disse: Vocês vão saber andar? Então, senhor Dionísio, em tom de brincadeira, disse que quem o ensinou a andar foi ele, e não o contrário. Maria riu e disse: Não diga isso, Dionísio, para nosso filho. Eduardo respondeu a eles: Se acalmem, pessoal, falando para seus amados pais, pois sua mãe era muito protetora e seu pai um homem aventureiro. Disse para Paulo: Você se lembra daquela vez que compramos uma bússola quebrada do compadre Houghton, o vaqueiro? Eduardo disse: Mas é claro, pai. Fomos para o meio do mato e mesmo se a bússola tivesse funcionando, a gente não iria entender como ela funcionava. Apareceu aquela onça enorme e tive que puxar o facão. Mas ela não se afastava e a gente precisou se mover de frente para ela, acender a pequena tocha, e você tinha apenas 12 anos. A onça fugiu e nós não sabíamos a direção. Escute, meu filho, disse Dionísio, e escute, minha velha Maria, vou dizer algo. Às vezes precisamos nos perder para nos achar, e estou ficando com sono. Então, Dionísio disse para sua esposa: Vamos deixar para nos perder na selva de pedra amanhã. Eduardo disse: Preciso ir para uma reunião importante, fiquem à vontade, disse ele para seus pais. Dionísio falou, respondendo ao filho: Não precisa nem falar isso, vou ficar mesmo, afinal é a casa do nosso filho. Pode ir, Paulo. Então, Maria, a mãe, um pouco tímida, ficou sem jeito e disse para o esposo: Cada ano que passa esse homem fica mais bobo, respeita a casa do nosso filho. Então, Dionísio disse para Maria: Deixe de conversa, mulher, eu não disse nada demais. E eles, no final, riram da situação, e Dionísio disse: Amo vocês, até mais tarde. E saiu. Dionísio se deitou no sofá e ligou a TV, ficando assistindo ao noticiário, e acabou pegando no sono. Maria, com a frase perder para se achar na cabeça, pensou: Eu não saio sozinha normalmente, hoje vou me perder na cidade, vou dar uma volta. Ela deixou um bilhete sobre a mesa e saiu, pois sabia que seu marido tinha um sono pesado. Saiu andando, comprou um item para fazer um pão caseiro e cuscuz e um bolo de milho cremoso. Ela gostava de cozinhar. Quando estava voltando, Eduardo, o homem com quem ela teve uma desavença, cruzou com ela, a reconheceu e disse: A senhora não é a mulher que fedia no avião? Ela não respondeu. Ficou triste e ele continuou a insultá-la. Eduardo era uma pessoa difícil de lidar e Dona Maria disse a ele: Eu fiz um mal tão grande a você que você está guardando rancor por tão pouco? Ele respondeu: Foi algo que marcou muito para mim, uma situação na qual nunca passei nada igual. Eu sinto aquele cheiro terrível até hoje em meu nariz. Maria então respondeu: Não é para tanto. Eu preciso ir embora, pois tenho coisas para fazer. E essa é a minha última semana aqui na casa de meu filho. Depois eu e meu velho voltaremos para nossa casa em nossa roça, que amamos muito. Então, Eduardo olhou para ela e disse: Isso é ótimo. A senhora não foi feita para estar nesta metrópole, mesmo que seu filho seja influente.
Então Dona Maria disse: Mas, rapaz, deixe de papo furado, deixe de ser mimado. Você está carente de amigos. Quer um abraço? Então Eduardo disse: Não quero um abraço seu. Você tem mau cheiro. Então Dona Maria pegou suas sacolas do chão e foi para a casa de seu filho. Mais tarde, ela fazia seu pão, amassando a massa e quieta. Paulo chegou e disse: Bênção, mãe, e bênção, pai. Eles falaram: Deus abençoe meu filho. Paulo, observando sua mãe, que estava meio triste, puxou a cadeira e disse: O que a senhora tem? Então ela disse: Nada, filho, estou pensativa. Então ele voltou a insistir e disse: Ó mãe, sabe que somos muito amigos e sempre contei tudo para a senhora, né? E sei que a senhora é forte e durona, mas o pai te chateou? Ela respondeu: Não, seu pai é um amor. Essas pequenas discussões que você vê entre a gente é coisa de velhos mesmo. Um implica com o outro, mas isso não é um problema para mim. E dizia, e uma lágrima desceu. Então Paulo pegou um lenço para sua amada mãe e disse: Mãe, enxugue suas lágrimas. Então ela disse: Sabe o que aconteceu? Encontrei com um homem do aeroporto por acaso quando fui no mercado comprar massa para o pão. Cruzamos na rua, ele me parou e disse que eu fedia. Então Paulo ficou irado e pegou a chave do carro e falou: Vou achar ele agora. Maria respondeu: Calma, filho, não precisa disso. Então Paulo disse: Mas mãe? Ela disse: Já desabafei, vai passar, me deixe sozinha por um momento e vai passar. E depois você e seu pai podem vir tomar café. Então Paulo, ainda irritado, disse: Ó mãe. Ela disse: Acalme seu coração, meu filho. E começou a cantarolar, fazendo sua comida. Então da sala Dionísio disse: A mulher tá doida, agora virou cantora agora, em tom de brincadeira. E o filho, parado no corredor da casa, pensou: Meus pais são demais, eles são tudo para mim. Mas preciso acertar as contas com esse Eduardo. A minha mãe, uma senhora simples e humilde, não precisava passar por isso. Ela já passou por muitas situações difíceis, e meu pai também, e superaram tudo. Agora estão com uma vida melhor. Tenho um dinheiro na conta que juntei por 2 anos com todos os meus negócios e, se sou bem-sucedido, é graças a eles. Sempre lutaram para colocar comida na mesa, de sol a sol, nas lavouras e nas hortas, correndo riscos com animais selvagens. Se tem algo que devo ser, é grato a eles. E eu posso ganhar todo o dinheiro do mundo, mas o respeito por eles será sempre algo que vou carregar, e a gratidão sempre vou cultivar. Irei deixar 2 milhões em dinheiro para eles, meus velhos pais. Esse é o momento, mas me encontrarei com Eduardo ainda e vou dar uma lição que ele nunca mais irá esquecer. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, comente o nome da sua cidade, para que possamos ver aonde nossas histórias estão chegando. Voltando à história, Eduardo, ainda abalado pelos eventos recentes, dirigiu-se a uma reunião crucial com os acionistas da empresa. Com o contrato potencialmente lucrativo com Paulo pendente, sabia que muito estava em jogo. Vestido impecavelmente, com sua habitual confiança um tanto abalada, ele entrou na sala de conferências, onde os acionistas já estavam reunidos, esperando para ouvir as novidades que poderiam influenciar o futuro da empresa. Paulo também estava presente, seu semblante sério e determinado contrastando com a habitual descontração de Eduardo. Quando Eduardo começou a apresentar seu plano de ação, visando impressionar e persuadir, Paulo interrompeu, levantando-se para falar. A sala silenciou, todos os olhos voltados para ele. Senhoras e senhores, começou Paulo, sua voz firme e clara ressoando pela sala. Antes de discutirmos qualquer contrato ou parceria futura, há uma questão fundamental que precisamos abordar. Respeito e integridade são alicerces de qualquer relacionamento, seja pessoal ou profissional. Eduardo tentou interromper, mas Paulo levantou a mão, pedindo paciência. Deixe-me explicar. Recentemente, tive conhecimento de uma situação envolvendo Eduardo e minha mãe. Uma situação que revelou uma falta grave de respeito e compreensão. Minha mãe foi submetida a tratamento desdenhoso por parte de Eduardo durante um voo e posteriormente em um encontro casual. Esse comportamento levantou sérias dúvidas sobre a conduta que esperamos em nossas relações comerciais. Os acionistas murmuravam entre si, surpresos com a revelação. Eduardo, visivelmente desconfortável, tentou se justificar.
Foi um mal-entendido, ele disse rapidamente. Um momento de frustração que não reflete quem eu sou ou como conduzo meus negócios. Paulo, no entanto, continuou. Respeito não é algo que podemos relegar a segundo plano quando nos é conveniente. Isso impacta diretamente na cultura de nossa empresa e nas parcerias que escolhemos manter. Estou aqui não só como potencial parceiro comercial, mas também como alguém que valoriza profundamente os princípios éticos em todas as interações. Eduardo tentou argumentar, mas Paulo concluiu com uma declaração final que definiu o tom da reunião. Neste momento, não me sinto confortável em avançar com qualquer parceria que não garanta os mais altos padrões de conduta e respeito mútuo. Vou reconsiderar nossa colaboração após uma avaliação mais profunda da cultura empresarial que Eduardo representa. Os acionistas, agora cientes da gravidade da situação, acenaram em concordância, e a reunião foi encerrada com um clima de reflexão e reconsideração. Eduardo, deixado à margem, reconheceu que suas ações tinham consequências reais, não apenas para sua carreira, mas também para a reputação da empresa. Paulo saiu da sala com uma sensação de dever cumprido, sabendo que havia defendido não apenas a honra de sua mãe, mas também os valores que considerava essenciais para qualquer relação, seja ela pessoal ou profissional. Assim que Paulo chegou em casa, desabafou sobre a tensão com Eduardo e o que havia ocorrido na reunião com os acionistas para seus pais, Dionísio e Maria. Não, mãe, ele teve o que mereceu. Não está pobre por conta disso. Só não consegui fechar o negócio comigo, pois eu não queria me vincular a alguém que trata as pessoas de forma desrespeitosa, ainda mais se tratando da senhora, uma mulher simples e humilde, explicou Eduardo, tentando tranquilizar seus pais. Mudando rapidamente de assunto, ele acrescentou: aliás, vamos mudar o assunto. Tenho algo especial para o senhor, que ficará para quando vocês estiverem no último dia, será amanhã. Vocês vão ter uma grande surpresa. Você gosta de surpresa, assim extremamente simples do campo? Brincou Dionísio, arrancando uma risada de Maria, que tentando acalmar os ânimos disse: essas coisas que você diz vou acabar pensando que está sendo um velho bobo. Dionísio resmungou fingindo irritação. Eu vou sair daqui de perto de vocês. Eu não aguento mais tanta melação. Paulo abraçou sua mãe dizendo: essa aveia é muito cheirosa e especial. Eu te amo, mãe. No dia seguinte, enquanto Dionísio preparava seu café preto como de costume e observava pela janela, Paulo se juntou a ele na mesa. Você está se acostumando, meu pai? Indagou. Maria se aproximou perguntando: e então, meu filho, o que você tem para nos dizer? Paulo olhou para seus pais com seriedade e carinho. Vocês trabalharam muito a vida toda. Fui econômico, juntei muito dinheiro, me esforcei. E tenho um presente especial, 2 milhões para vocês. Dionísio, surpreso, exclamou: meu filho, tudo isso? Maria, sempre humilde, interveio. Não precisa, meu filho. Isso é muito para nós. Só queremos o seu amor. Maria, tome jeito. Claro que nós queremos. Brincou Dionísio, deixando Maria corada. Paulo riu e disse: vocês são engraçados, meus velhos. Dionísio acrescentou: e outra, quando a gente partir, nossas terras serão do nosso filho e caso. Preste atenção. Caso tenha esses 2 milhões na conta, vai voltar de volta para Paulo, mas não garanto nada até irá ter esse dinheiro. Dionísio brincou. Paulo tentou brincar com a situação. Não brinque com isso, meus pais. Vocês viverão muitos longos anos. Do outro lado da cidade, Eduardo, o jovem rude que tinha pequenas desavenças com a mãe de Paulo, estava começando a perder a moral. Sua arrogância, apesar de sua inteligência, estava afetando negativamente sua carreira, e ele estava se tornando cada vez mais endividado devido ao seu estilo de vida luxuoso. Enquanto Paulo dirigia seus pais para o aeroporto, Maria refletiu sobre a situação com Eduardo. Não deixe esse mal enraizar no seu coração. Não cria ódio pelas pessoas, pois não foi assim que eu te criei. Deus te deu tudo. Você se esforçou muito, estudou, se dedicou e chegou aonde está. Mesmo que as pessoas te maltratem, meu filho, você tem que agir com perdão e perdoá-las e seguir em frente na sua vida, aconselhou Maria, cheia de sabedoria. Ele ficou pensativo e de repente seu telefone tocou. Ele olhou para a tela, hesitante ao ver o nome de Eduardo. Após um instante de reflexão, decidiu atender, lembrando-se das palavras sábias de sua mãe sobre o perdão.
Paulo, sou eu, Eduardo. Espero que tenha um momento para falar. Disse Eduardo, sua voz carregada de arrependimento. Estou ouvindo, Eduardo. O que aconteceu? Paulo respondeu, cauteloso, mas aberto a ouvir. Eu só queria dizer que estou profundamente arrependido pelo que aconteceu entre nós, e mais ainda pelo que disse a sua mãe. Eu estava errado, Paulo, e sinto muito por tudo. Paulo ficou em silêncio por um momento, processando as palavras sinceras de Eduardo. Isso é inesperado, Eduardo. Por que essa mudança agora? Eu tive muito tempo para pensar, especialmente depois do nosso último encontro na reunião com os acionistas. Percebi que estava perdendo não apenas negócios, mas respeito, dignidade, tudo que realmente importa. Quero mudar isso, começar a reparar os danos que causei, explicou Eduardo, sua voz tremendo levemente. Paulo respirou fundo, lembrando-se novamente do conselho de sua mãe. Eu aprecio sua sinceridade, Eduardo, e eu acredito em segundas chances. Vamos tentar recomeçar, mas entenda que levará algum tempo para reconstruir a confiança. Eu entendo perfeitamente e estou disposto a fazer o que for necessário. Obrigado, Paulo, por essa chance. Eu não vou desperdiçá-la, disse Eduardo com gratidão. Está bem, Eduardo. Nos falamos em breve. Boa sorte. Paulo concluiu a chamada, sentindo uma mistura de alívio e esperança. Ao desligar, olhou para seus pais, que sorriam levemente, sabendo que seu filho tinha feito a escolha certa ao optar pelo perdão e pela compaixão. Depois disso, ele deixou seus pais no aeroporto e se despediu deles. Foi uma despedida calorosa e emocionante. Alguns dias depois de Maria e Dionísio terem chegado de viagem, algo inesperado aconteceu. Maria estava no jardim de seu rancho, cuidando das rosas que tanto amava, quando o telefone tocou. Ela limpou as mãos no avental e atendeu, a voz calma e serena. Do outro lado da linha, uma voz hesitante começou a falar. Dona Maria, é o Eduardo. Eu espero que esteja bem. Eu precisava muito falar com a senhora. Maria, surpresa, mas sempre disposta a ouvir, respondeu gentilmente. Estou bem, Eduardo. E você como está? Houve uma pausa do outro lado da linha, antes de Eduardo continuar, sua voz carregada de emoção. Não muito bem, Dona Maria. Eu estive refletindo muito sobre tudo o que aconteceu, sobre o que eu fiz. Eu sinto muito por tudo. Eu estava cego, preso em meu próprio egoísmo e não percebi o mal que estava causando. Maria, ouvindo atentamente, ofereceu palavras de encorajamento. Reconhecer nossos erros é o primeiro passo para a mudança, Eduardo. O que importa agora é o que você decide fazer para reparar esses erros. Eduardo suspirou, sentindo o peso de suas ações passadas e o longo caminho de redenção à frente. Eu sei que tem um longo caminho a percorrer. Eu quero mudar, Dona Maria. Quero reparar o dano que causei e começar a ajudar aqueles que eu desprezei antes. Não quero mais ser a pessoa que fui. Maria, com a sabedoria de quem já viveu muitos anos e viu o poder do perdão transformar vidas, respondeu com um tom suave, mas firme. Mudar é um processo, Eduardo, mas cada passo na direção certa é um progresso. A verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas em como tratamos os outros. Continue a caminhar nesse novo caminho e você encontrará a paz que está buscando. Eduardo, emocionado pela compaixão de Maria, agradeceu. Obrigado, Dona Maria. Suas palavras significam muito para mim. Eu prometo que vou fazer o meu melhor. Maria, olhando para o céu que agora se pintava de cores vibrantes com o pôr do sol, sorriu e concluiu. Eu acredito em você, Eduardo. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. O perdão e o amor podem transformar o mais endurecido dos corações. Ao desligar o telefone, Maria permaneceu por um momento em silêncio, contemplando a beleza do céu. Sentia uma profunda gratidão por poder testemunhar o poder redentor do perdão e do amor, sabendo que cada coração tocado era um mundo mudado. E naquele vasto horizonte, ela viu a promessa de novos começos e a eterna beleza da esperança humana. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, comente o nome da sua cidade, para que possamos ver aonde nossas histórias estão chegando. Se inscreva no canal. Ative o sininho para o YouTube te avisar quando tivermos vídeos novos. E para facilitar a encontrar o canal Emoções Diárias, curta e compartilhe com amigos e familiares.